Olá para você que acompanha as novidades aqui pelas redes sociais do Em Dia Negocião. Bom dia para você que está vendo agora, boa tarde, boa noite para você que vai assistir depois, tá? Desde já agradeço a você, internauta, que vai assistir esse vídeo, vai ter paciência para ouvir a nossa história, né? Nós estamos aqui com a 29ª edição do programa Prosa em Dia, que hoje é dia 4 de junho de 2025. Peço desde já para vocês que você curta, que você compartilhe, que você siga. Essa transmissão vai ser transmitida, vai ser publicada depois no YouTube, no Facebook, no Instagram. Então você siga nossas páginas, ativa o sininho, né? Dá o seu like aí, porque se não tiver bastante, pode fazer seu comentário, depois você faz pergunta, a gente responde para vocês. E se não der engajamento, o patrão manda nós embora. Então você nos ajuda aí, tá bom? Nosso programa Prosa em Dia tem o patrocínio exclusivo da Colchões Castor e todo mundo conhece, Colchões Castor é um sonho de colchão. Desde já agradeço ao seu Hélio Silva, a sua família, que prestigiou, que nos dá apoio aí, que entendeu o valor desse programa e hoje está aqui com a gente, acompanhando, patrocinando o nosso programa com exclusividade. E quero agradecer também a equipe de marketing dele, que sempre nos dá apoio. Bom, hoje vai ser um pouquinho diferente aqui, né? Esse programa, porque para começar foi difícil, gente. Tá eu e a Marcília aqui, os dois não estamos muito bem de saúde. Eu vivo tossindo, uma hora ela espirra, outra hora ela tá com falta de ar. Então, eu tô do lado. Exatamente. Então, mas nós vamos levar aqui e a gente espera a sua compreensão, beleza? Vamos começar aqui, contar um pouquinho das nossas origens, né? Nós somos de origem de famílias bastante humildes, né? Marcília, o pai dela era funcionário da Sambra, a mãe dela dona de casa, lavava roupa, passava para os vizinhos e tudo mais. Eu também de família humilde, meu pai já falecido, aliás, o pai e a mãe dela também já é falecido, né, Marilinha? Sim. Eu também já tenho os pais falecidos, né? Vim de uma família humilde, comecei lá como jornaleiro e depois acabei tendo banca e aí vai, né? Bom, a gente está aqui hoje para contar um pouquinho da história do Negocião. Se a gente fosse contar lá inteirinha, daria assim, vários episódios, mas como a gente não tem Globoplay para deixar lá em episódios para vocês, nós vamos gravar aqui de uma vez só. A gente vai fazer em 40 minutos, uma hora, contar para você a história do Negocião, a história do Jornal de Classificados, que existe já há 35 anos aqui em Ourinhos, né? Nós completamos 35 anos, por sinal, no dia 31 de maio. 31 de maio nós completamos 35 anos ininterruptos, né? Ou nas bancas ou na internet com o nosso Jornal Negocião. Muito bem lembrado, Moreninha. Eu chamo ela sempre de Moreninha e vou continuar chamando ela de Moreninha para vocês, tá? É a Marcília Stefani, também é diretora do jornal, minha esposa. Nós somos casados, temos 3 filhas, né? Que já trabalharam no jornal nesses períodos aí. Agora cada uma seguiu o seu caminho, né? Mas não vou contar tudo delas, não, senão fica muito pouco tempo a história do jornal. Temos 2 netos também. E temos 2 netos. E eu começo aqui mostrando para você a primeira edição do Negocião, né? Essa aqui é uma réplica que nós fizemos lá há 25 anos atrás e distribuímos
quando nós fizemos uma festa de 10 anos. Essa é a primeira edição do jornal. Isso. Nós fizemos essa comemoração há 25 anos, mas o jornal já tinha 10. O jornal já tinha 10. Tinha 10 anos. Exatamente. Bom, em 1990 nós começamos esse jornal. Nós tínhamos uma banca de jornal ali na praça, eu tomava conta dela, a Marcília já trabalhava comigo ali. E tinha o sargento Gilberto, que fazia um jornalzinho em xerox e mimeógrafo. Aí ele foi nosso sócio quando a gente abriu o negocião durante 6 meses, né? E depois ele não continuou porque ele tinha uma outra atividade que ocupava bastante. Ele era sargento da polícia, então ele não conseguiu continuar com nós. E depois de 6 meses a gente ficou sozinho, eu com a Marcília. Quando ele tinha um jornal que era outro nome, quem batizou de negocião foi nós, né? E foi muito engraçado que a gente não esperava, né, lá no início, que o pessoal fosse levar para o lado da malícia o nome negocião. E levaram, né? E isso ajudou a popularidade. Eu falo para vocês porque as mulheres lá no início, elas tinham vergonha de falar o nome do jornal. E eu vendia ele ali na banca da praça. E elas chegavam assim, devagarzinho, discretinha, e perguntavam: você tem aquele jornalzinho pequenininho? Aquele jornalzinho de classificados? Aí eu falava: é um negocião? Ela falava: sim. Então, tá ali. Ela pegava e muitas vezes colocava dentro de um outro jornal, uma outra revista, e levava, né? Mas isso foi no início, e depois o jornal acabou pegando na boca do povo, né? E explodiu em propaganda, em divulgação. E foi só no início isso aí, né? Até depois o jornal teve, eu rio disso aqui, porque até depois o jornal teve os assinantes e a gente entregava por aí, né? Tinha muitos assinantes, entregavam. Teve um dia que estava chovendo. E o que a gente fazia? Enrolava o jornal, colocava num saquinho plástico, né? E entregava. E o dia que eu entreguei na mão de um assinante, ele ainda falou assim: negociando com camisinha agora? Olha a piada que o pessoal inventava, né? Mas não foi nós, não, foi eles que inventaram isso aí, e a gente acabou com isso ficando muito popular o jornal lá no início, né? E eu, trabalhando na rua, no comercial, vendendo propaganda, a Marcília ficava na retaguarda fazendo os anúncios, né? E eu fui chamado na época, né, e até hoje, o homem do negocião, né? E ficou famoso isso aí, até que hoje todo mundo me conhece como Hernani do negocião, né? E eu acabei aceitando, e até brinco, né? Ainda falo assim: eu tenho uma mulher que é a mais feliz aqui de Ourinhos. Aí os homens, né? Aí, por quê? Porque é o único que o marido tem no negocião. Então, essas brincadeiras acabam deixando o jornal cada vez mais popular. E aí, quando a gente lançou esse jornal, distribuiu fora, começou a vir gente de tudo quanto é lado fazer anúncio, né? Vinha de Chavantes para cá, o jornal foi distribuído fora, né? Vinha de Bandeirantes, toda a gente da região vinha fazer negócio em Ourinhos através do jornal. E eu sei que você, com certeza, tem uma história com o jornal, anunciou alguma coisa, vendeu alguma coisa, comprou alguma coisa, né? E eu tenho certeza. E eu lembro até numa época que eu troquei uma bicicleta por um aspirador de pó. Olha só, gente. Meu primeiro aspirador de pó. Eu peguei uma bicicleta, coloquei dentro de um Fiat 147 que eu tinha. A moça tinha anunciado lá na Vila Musa, botei essa bicicleta lá no carro e levei. Cheguei lá, ela olhou, viu e ela falou assim: só que o aspirador valia muito mais que a bicicleta, hein, gente? Ela falou assim para mim: escuta, mas eu não tenho dinheiro para voltar. Olha só a inocência dela. Mas tá bom para você a bicicleta? Para mim tá ótimo. Então tá bom, vou levar o aspirador, você não precisa devolver nada. Na verdade, entendeu? Foi dessa forma o negócio. Mas existiam, a gente percebia, o pessoal respondia para a gente quanto que se vendia, e o jornal tornou-se essa referência tanto nos produtos de pequeno valor quanto no ramo de imóveis, né? Ele virou assim um guia de mercado mesmo. Ninguém fazia nenhum negócio sem antes consultar o negocião, tá? Graças a Deus. E aí teve uma sessão que nós criamos lá no início do jornal, que chamava Correio Sentimental. Agora eu queria que a minha mulher contasse o que aconteceu com ela. Nós criamos, né, esse quadro, vamos dizer assim, no jornal, que era o Correio Sentimental, e começamos a receber muitas cartas, né, correspondências de pessoas procurando aí um par, né?
pessoa queria participar desse quadro, mas não queria colocar o endereço dela. E pediu que a gente colocasse o endereço da nossa redação. Bom, o endereço da nossa redação era a nossa casa. E aí a gente acabou abrindo essa exceção e nós colocamos o endereço da nossa casa. Lá um belo dia, bate um homem lá na frente, querendo me conhecer a mulher que morava ali, a moça que morava ali. E eu fui atender e o rapaz queria conversar comigo, porque ele achou que eu que tinha enviado o correio sentimental. E para fazer essa pessoa entender que não, que o meu marido era o Hernani e que eu não estava procurando mais nenhum namorado nem nada. Então, assim, na hora foi bem complicado fazer ele entender que não era eu, porque acho que ele me viu, ele gostou, ele falou assim, não, era essa mesmo que eu quero, né? E aí foi difícil fazer ele entender, só que depois a gente deu muita risada com isso, sabe? Muita risada. Foi bastante engraçado, né? A situação que a gente passou. Vocês imaginam eu, marido, chego na porta da casa, um homem, o que o senhor deseja? O que o senhor deseja? Ah, eu quero falar tal. E aí ele está sendo pisou a Marcília, né? Eu quero falar com ela em particular. Falei, que um homem vem na minha casa querendo falar com a minha mulher em particular? Imagina a minha situação, né? Bom, gente, mas o início do jornal foi um trabalho muito grande que acumulou muita coisa para a nossa moreninha, né? E aí, o jornal nasceu lá em maio de 90, né? E ela já estava grávida, tanto é que a nossa primeira filha nasceu em setembro de 90, né? E eu queria que você contasse um pouquinho, moreninha, a sua rotina, né? Grávida, tinha a banca que a gente tomava conta, ela tinha o jornal, tinha a família para tomar conta. Como é que era? Como é que você conseguiu administrar tudo isso? A rotina não é muito diferente da rotina que a gente vive ainda, né? Uma rotina de dona de casa. E quando a gente trabalha em casa, muitas pessoas acham assim, ela trabalha em casa, que é mais fácil trabalhar em casa, não precisa sair, não precisa se deslocar, não tem horário. Mas não, trabalhar em casa é muito mais difícil, porque a gente não tem horário para começar e nem para terminar. E a gente acaba conciliando aquela atividade que a gente desempenha junto com inúmeras outras atividades de dentro de casa, que é a manutenção da casa, que é uma comida, que é uma roupa. Então, se torna uma jornada bem mais difícil. E aí, quando grávida, a gente fica mais devagar, né? Mas, assim, sempre tive muito vontade de ajudar, né, o Hernani. Era um sonho dele ter um negócio próprio, não trabalhar de empregado, era um sonho dele e eu abracei esse sonho com ele. E foram, assim, dias bem complicados. Mariana nasceu em setembro. Antes de terminar a gravidez eu já parei de ir para a banca, porque não dava, estava ficando muito difícil para mim. Então não ia mais para a banca, mas eu dava todo o apoio, toda a retaguarda para o jornal em casa, né? E aí depois ela nasceu e a gente vai se acostumando com a rotina e era amamentando ela e digitando anúncios, porque na época a gente digitava na máquina de escrever os anúncios. Era datilografava. E aí eu amamentava ela e continuava datilografando anúncio, atendendo o telefone. Então era assim uma loucura. Um dia a dia muito difícil, muito complicado. Mas valeu a pena, né? Chegamos até aqui. Exatamente, ela contou a cena aqui que eu ia até falar, mas ela já contou. Gente, eu nunca esqueço dessa cena. A moreninha com o telefone aqui, que naquela época era telefone fixo, né? Com a Mariana no colo, dando mamar e escrevendo anúncio no telefone. Ou então escrevendo quando a pessoa estava falando, né? Ou então depois de estar estilografando. Essa cena eu nunca esqueci, me marcou muito. Mas foram 2 anos de banca e com o jornal juntos, né? E a gente levou ali. Só que depois nós optamos, porque não tinha mais condição de tocar os dois. E uma das coisas que, além de ter o nosso negócio próprio, eu buscava a liberdade. Por que liberdade? Até ali,
eu trabalhei, eu tinha meus 25 anos aproximadamente, eu trabalhei 14, 16 horas por dia, banca de jornal, à noite, de dia até à noite, sábado, Natal, domingo, Ano Novo, e ela junto, né? Então a gente não tinha folga, não tinha o final de semana livre. E aí quando eu vi que era possível, só com o jornal, estava começando, já dava um resultado, né? 2 anos depois, hein? Ali foi só investimento, trabalho e muito trabalho. Então quando eu vi que dava para a gente poder sair da banca e ficar só com o jornal, foi que eu optei, e aí nós ficamos só com o jornal. Mas, só dando um parênteses aqui, nós estamos fora da estatística do Sebrae, porque o Sebrae diz assim, que uma empresa, tem uma porcentagem muito grande de empresas que fecham de 2 a 5 anos. Por quê? Ou por falta de conhecimento, ou por falta de capital. E nós não tínhamos nenhum dos dois. Nem o dinheiro e nem o conhecimento. E foi na loucura, né, Moreninha? A gente acabou fazendo, né? Bom, aí eu queria que você contasse pra gente agora um pouquinho da rotina do trabalho ali, aquele monte de papelzinho que vinha, né? Eu lembro que esses papeizinhos vinham, mas vinha assim de monte. Os meninos iam buscando nas padarias, nas bancas, né? E vinha aquele monte de papel, mas tinha cada letra. Conta um pouquinho desse trabalho de decifrar o que o pessoal escrevia. Na época, as pessoas faziam os anúncios nas bancas. Toda banca tinha lá um bloquinho, tinha a urna, né? Então a pessoa podia fazer ali, escrever ali, ou, na maioria das vezes, trazia de casa. E aí a gente coletava, juntava todos esses papeizinhos, né? E separava para poder... Olha onde ela separava aqui, ó. Continua. Para poder, a gente separava por seção, né? No jornal eram várias seções, e a gente ia separando anúncio por anúncio, cada um na sua seção. E era muito difícil. Vinha papel de caderno, vinha papel de pão, vinha escrito até em guardanapo de papel higiênico, sabe? Qualquer pedaço de papel, o pessoal escrevia e mandava os anúncios. E aí a gente tinha aquela dificuldade de entender as letras, né? Porque a gente atendia com muito orgulho todo tipo de pessoa e a gente fazia questão de entender aquelas letras para poder fazer o anúncio da pessoa. Então, às vezes, se tinha telefone, eu ligava atrás para a pessoa me explicar, me falar de novo o que é, para poder fazer o anúncio direitinho, para poder passar a informação direito. Mas era assim, bem complicado. Era engraçado, porque a pessoa escrevia do jeito que ela entendia, então a gente às vezes até lia de algumas coisas, mas era gratificante a confiança que as pessoas tinham na gente, né? De mandar lá o seu anúncio, de escrever do seu jeitinho, do jeito que ela entendia, sabe? Porque aí elas sabiam também que a gente ia fazer o melhor que a gente podia para levar a informação correta, né? Para passar para frente de uma forma coerente. Lembra você aqui que teve um período que aí começaram a brincar com o jornal, sabe? Fazer anúncio falso. Por exemplo, né? Aí uma moto que hoje vale 20 mil, é do meu cunhado, né? Cunhado, sabe como é que é? Ele anunciava a moto do cunhado ou do vizinho que ele não gostava e colocava no preço pela metade do preço do telefone do vizinho ou do cunhado. Então isso começou a acontecer e aí aparecia anúncio falso. É onde que vocês fizeram? Foi uma época bem complicada, porque isso era complicado para a gente, porque o anúncio saía no jornal uma vez por semana, então não tinha como a gente tirar o jornal da banca, né? Que a gente imprimiu, a gente tinha que deixar ali e na maioria das semanas o jornal esgotava mesmo, então não tinha como a gente reaver. Então nós começamos a fazer o quê? Na época, eu acho que a gente já tinha uma colaboradora e a gente começou a ligar anúncio por anúncio para confirmar os anúncios antes da gente publicar. Então isso assim,
redobravam o trabalho da gente. Não era simplesmente coletar os anúncios, digitar, né, datilografar os anúncios, era também ligar para cada um particular para confirmar se aquela pessoa estava mesmo comprando, se ela estava mesmo vendendo. Então foi uma época assim que o trabalho ia assim, não tinha hora para acabar mesmo, porque a gente tinha o fechamento da edição, como ainda é, né? A gente tem que colocar um prazo nisso, mas como a gente trabalha em casa, né? Então eu ficava até altas horas da noite, porque primeiro tinha que ligar um por um. Às vezes, a pessoa que não tinha telefone para contato, que na época era bem comum até, a gente ia atrás da pessoa. Pegava a moto, tinha um menino também que trabalhava com a gente, pegava a bicicleta e a gente ia confirmar anúncio por anúncio antes de colocar no jornal, antes de publicar. Então, gente, isso foi um trabalho que foi feito, olha só, muita gente não sabia disso. E é isso que deixou o jornal com essa credibilidade que ele tem até hoje, né? Todo mundo confiava no Negocião e continua confiando, né? Foi assim que a gente fortaleceu o nosso nome, né? Foi assim que a gente começou e foi ganhando cada vez mais, tanto as pessoas que queriam fazer anúncio classificado, quanto também as pessoas os parceiros que também anunciavam, que compravam propaganda da gente. Exatamente. Mas nem tudo são flores, né? Tudo quanto é negócio, tudo quanto é situação tem os espinhos. E aí a gente teve tentativas de expandir o jornal. Por quê? Porque viu que ele era forte aqui na cidade, eu imaginei que ia ser grande, podia fazer no estado inteiro, né? E aí comecei a tentar, por exemplo, com um sócio em Marília, depois em Assis, depois um parceiro em Avaré, mas infelizmente nenhuma das três cidades deu certo, porque eles não cuidaram do jornal lá como nós cuidávamos aqui, né? Acabaram colocando colaboradores para trabalhar e não tinha a mesma dedicação. Por isso que a gente não deu certo de abrir o jornal em outras cidades, né? Mas lá em 1992 nós tentamos em Bauru. Nós chegamos a mudar para Bauru, né? Eu viajava 2 ou 3 vezes por semana e voltava, tinha um jornal lá e aqui, uma equipe lá, outra aqui, né? E a Marcília grávida da segunda filha, para vocês terem uma ideia, porque a Mariana já tinha nascido, né? Então ela grávida da segunda filha e nós fomos para Bauru. Aí passou uma vida muito difícil. E abandonada naquele lugar. Né? Pensa bem, eu lembro que ela ia no mercado com a Mariana andando, com a Carolina no carrinho, Carolina é a segunda, né? E trazia as compras dentro do carrinho mesmo ali, quantas e quantas vezes, né? Eu não dirigia na época, então era tudo. Então foram 2 anos assim, eu tentando investir lá e todo o dinheiro que ganhava que ia para lá, então, o que não tinha também, e aí foi aumento de cheque especial, empréstimo, vocês entenderam? Então, quando foi já 2 anos depois, em 94, nós voltamos para Ourinhos. E aí tinha tanta conta, tanta dívida, que a gente precisou vender a nossa casa. Era uma casa, inclusive, que nós tínhamos feito antes de casar, né? E acabou o jornal, vamos dizer, engolindo ela assim, né? Mas aí eu junto com ela tivemos um momento de fé. Como é que foi isso? A gente tinha 2 opções. Ou a gente vendia, acabava com o jornal, parava com ele e ficava com a casa, ou a gente fazia o contrário, vendia a casa, pagava as contas do jornal e continuava com ele. Aí esse momento de fé que eu quero dizer, eu acreditei que a casa não daria outro jornal, mas o jornal poderia dar outra casa. E o que a gente fez foi isso, vendeu a casa, pagamos grande parte das contas, né? E o jornal continuou. Nós fomos alugando, alugamos uma casa no centro, né? Ali na Arlindo Luz, e inclusive tem um quadro aqui que tem uma foto dessa casa quando o jornal era lá, né? Depois a gente foi mudando, tá? E virou cigano, né, Marilinha? É que a gente foi morar nessa casa e o escritório era na frente dela. Nós transformamos, assim, além de morar no fundo, a gente trabalhava na frente. Mais uma vez, trabalhando em casa. Isso. E aí, depois dali, aí foi mudando, né? Fomos lá para a Vila São José, aí depois
no Jardim Europa 2 casas, sempre alugando, e eu falava, o jornal vai continuar pagando o nosso aluguel. Nós saímos daquele prédio, o prédio ficou só para o escritório, e nós fomos morar em outras casas. Foi a nossa época cigana, que a gente não parava em lugar nenhum. Cada ano estava num lugar. E nesse período já, aí, 2 filhas pequenas, né? Diversas mudanças de casa, a pessoa cada vez que muda, né? Quando tem que arrumar tudo, né? Já tinha aí, gente, as digitadoras. Já tivemos aí, começou a ter as meninas que trabalhavam junto, né? E também eu lembro que na época a gente abriu uma imobiliária, e aí aumentou, né? O jornal imobiliária. Bom, mas não vou falar da imobiliária, não. Mas tem um fato aqui muito importante que marcou a nossa vida lá em 1995, quando eu sofri um acidente de carro. Eu vinha vindo de Assis, trazendo o jornal, o porta-mala lotado de jornal, e aí um acidente, eu acabei capotando esse carro, uma pessoa me tirou fora da pista, e era um carro zero, novinho, né? E acabei desmaiando, ficando internado lá em Cândido Mota, que eu acabei sendo socorrido ali, né? Foi naquela estrada de Cândido Mota. Mas quem sofreu mais também foi ela, porque eu fiquei 100 dias com o braço engessado, praticamente não podia dirigir. Mas eu queria que você contasse um pouquinho como foi a tua experiência logo depois daquele acidente, como é que você me encontrou, você me marcou, como você contou isso? Uma experiência horrível, né? Nós já tínhamos a terceira filha, a Isabela, estava com 4 meses na época, e aí foi aquele susto, né? O Hernani trabalhava até altas horas da noite, varava a madrugada, e aí saía para ir buscar o jornal na gráfica, e numa dessas idas e vindas aconteceu esse acidente. Ele estava com o jornal cheio, o carro cheio de jornal, então a nossa tiragem daquela semana estava toda ali, né? Não sobrou tanta coisa. E o pior foi encontrar ele da forma com que eu encontrei, né? Um susto danado, eu achei que ele estava morrendo. Mas vaso ruim não quebra. E aí conseguimos salvar, conseguimos tirar ele lá de Cândido Mota, trazer ele para cá, né? Nosso cunhado, o Silvio, ele trabalha na área da saúde há muito tempo, então ele bateu o pé, falou, não, vamos para Ourinhos, e conseguimos trazer ele para cá, e fomos tratando de uma pneumonia, foi perto do Dia dos Pais até, né? Ele saiu do hospital porque ele tinha que fazer uma cirurgia no braço, porque teve uma fratura exposta feia no braço, mas ele não podia fazer a cirurgia porque ele estava com uma pneumonia, porque ele aspirou água, caiu dentro de um riacho, e aí ele aspirou muita água. Então ele não podia fazer a cirurgia, então ele foi liberado para ir para casa, para passar o Dia dos Pais, continuar com a medicação e voltar para poder fazer a cirurgia do braço. E aí foram longos 100 dias imobilizado, sem poder trabalhar muito, né? O que dava ele fazia. E a gente foi se virando. Eu fui me virando, nunca deixei a peteca cair, não. E vamos continuar aqui a nossa história, então. Agora nós já estamos em 2000, para vocês terem uma ideia, né? Nós tínhamos um escritório grande lá na Vila Moraes, nossas crianças estudavam no SESI, né? E aí nós fechamos o escritório lá, porque deu um outro aperto, a gente fechou o escritório e veio morar ali no Jardim Santa Fé, numa edícula nos fundos, onde nos fundos, numa edícula não, numa casa grande, uma edícula no fundo, e essa edícula que a gente fez o nosso escritório. Voltamos a trabalhar em casa. Voltamos a trabalhar em casa, tá? E nessa época, tem uma história engraçada, porque a gente imprimia o jornal lá em Apucarana, e aí o pessoal trouxe, eu fui para lá, né? E o pessoal trouxe a gente, eu com outro rapaz, com o jornal até Londrina. Aí tinha que esperar o ônibus ali para poder carregar o jornal e vir. Nós dois estávamos numa lanchonete tomando lá um lanche, um guaraná, e de repente o ônibus veio e foi embora e nós ficamos na mão. E aí eu tive que ligar para cá, foi um outro funcionário, foi lá em Londrina, carregamos o jornal, só que o jornal era muito volume, era um Uno, gente. Era muita
muita coisa. Com o banco deitado, ficou até quase a tampa. Imagine aonde o Hernani veio aqui. Ele veio em cima do jornal espremido, porque eu era o único que cabia ali em cima. Os outros 2 meninos vieram no banco, né? Eu vim de lá aqui, Londrina, aqui, deu mais de 2 horas de viagem, deitado assim, em cima do jornal. Bom, nesse período, também teve um período que a gente mandava o jornal para lá, eu saía daqui 10 horas da noite, depois que terminava, ia para lá e bate e volta. E por várias vezes eu quase bati o carro de novo, porque como era bate e volta, 4 horas de lá para cá, 3 horas de viagem praticamente, muito sono, já tinha trabalhado o dia inteiro editando o jornal, terminando ele, né? E por 2 vezes eu lembro que eu cochilei, quase tirei o carro fora da pista. Isso aconteceu. Bom, agora começa de novo as flores. Contou um pouquinho de espinhos, né? Lá em 2007, depois que já estava lá ela morando no Santa Fé, naquela casa no fundo ali, a gente ganhou dinheiro de novo, comprou um terreno e fez uma casa. Ou seja, o jornal devolveu para nós a nossa casa depois de muitos anos, né? E aí a gente preferiu novamente morar em casa, foi tendo escritório no centro, né? Ali na Rua Expedicionários, depois, na Expedicionários, depois ali na galeria, onde hoje é a Drogaria Catedral, ali ó, na esquina, era uma galeria ali. Depois a gente foi ali do lado do Banco do Brasil, em cima da motocross, e foi mudando os escritórios, né? Mas nesse período já as meninas, as filhas já estavam trabalhando no jornal, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da rotina delas, assim, já entrando, se você ensinando. Na verdade, elas sempre estiveram envolvidas com o nosso trabalho, porque como a maioria do tempo a gente trabalhava em casa, então elas estavam ali e elas viam a gente trabalhando, e nessa época já era tudo informatizado, a gente já tinha os computadores, já foi uma nova etapa do jornal, né? Tudo informatizado, já não tinha que ficar datilografando nada, e elas cresceram nesse meio. Então a Mariana foi a primeira mais velha, foi a primeira que se interessou mais, né? Ela sempre gostou muito da área de informática, então ela me via ali trabalhando, então ela era curiosa, né? Ela gostava de aprender as coisas, e as outras nem tanto quando eram meninas, mas a Mariana com 13 anos já estava ali em casa, já atendia até telefone pra gente, sabe? Já foi aprendendo a digitar anúncio. Bastante cedo ela entrou na informática, né? Na época na Microway. Sim. Né? E ela fez muitos anos de informática. E aí ela foi entrando, foi assim, meio que até natural, né? Ela era criança, tinha aquelas fases que não queria muito ajudar, porque queria ver televisão, mas ela estava sempre ali, sempre ajudando a gente, e até hoje. As outras 2 entraram mais tarde, né, para ajudar a gente, já eram mais mocinhas. A Carol, quando terminou a faculdade, a Carol é do meio, quando terminou a faculdade e voltou para Ourinhos, foi trabalhar mesmo com a gente, até que arrumou um emprego e quis traçar o caminho dela. A mais nova, a Isabela, também já trabalhou com a gente, mas não é fácil a gente trabalhar em família, né? Ainda mais quando a gente tem um José, como o nosso, na nossa família. Ela tinha que falar do José, viu? Mas nós sempre respeitamos muito, assim, a decisão delas também. Nós sempre incentivamos que cada uma buscasse o seu caminho. O jornal é um plano B, mas elas foram, cada uma fez sua faculdade e cada uma foi trabalhar na sua área. E assim até hoje, mas elas estão sempre envolvidas com a gente, elas estão sempre envolvidas com o jornal, porque elas, com essa coisa da informática que está caminhando tão rápido, muitas coisas a gente não acompanha, então elas acompanham, então elas nos ensinam muito. Né? Elas, na verdade, cada uma tem o seu trabalho, cada uma tem o seu caminho profissional, mas elas estão sempre ligadas na gente, no jornal, e nos ajudando assim, com ideias,
resolvendo os problemas de conexão e de formatação e tudo que precisa, porque elas entendem de tudo e a gente não entende. Não, a caçulinha lá em São Paulo, para vocês terem uma ideia, né? Ela tem hora que a gente vai num evento, cobra um evento e tem vários vídeos, então tem que cortar e editar, colocar uma música de fundo. Gente do céu, se eu for fazer uma que eu não sei, a Marcília sabe, mas também pena um pouquinho. Manda para ela, não dá 2 minutos, ela manda de volta. Então quer dizer, a distância está lá, mas ela continua ajudando até hoje. Estão sempre apoiando a gente. E lá em 2020, então, tivemos uma reinvenção, uma nova história do jornal, né? Lá em 2020, pouquinho antes de ser decretada a pandemia, nós paramos o impresso. Mas por que a gente parou o impresso? Porque vinha vindo muito bem nas redes sociais do jornal e vinha vindo também muito bem no site dele, né? O pessoal já negociava muito ali pelo site. E eu fui mostrando para os anunciantes que tinha muito mais gente vendo a gente na internet, nas redes sociais, do que no impresso. E até ali, todo mundo sabe, nós tínhamos o jornal assim em bancas, padarias, supermercados, e tinha um monte de pontos de venda, né, que a gente expandiu muito, tanto aqui quanto fora de Ourinhos. Mas lá na frente, depois de muitos anos, a liquidez desse volume de venda já não estava compensando. E foi onde que eu falei com os anunciantes, todos eles: não, você está certo, não adianta mais continuar, vamos continuar então no digital. Foi onde nós criamos a versão digital do Negocião lá em 2020, lançamos elas em março de 2020, março de 2020, e foi exatamente logo em seguida veio a pandemia. Aí fechou tudo quanto é escritório, nós também. Moreninha foi para casa, pegou o computador dela, foi para casa, porque ela cuidava da mãe que era doente, aí medo de contaminar a mãe, aqui eu não fico. E foi embora para casa, foi a primeira que deu linha. Só que aí eu fui ficando sozinho também, porque eu vi a possibilidade dos funcionários trabalhar home office. Que era uma segurança para todos nós, né? Não só para nós, mas também para eles. E aí fui levando os computadores para casa, instalando internet para eles, nós começamos a trabalhar, né? Tudo à distância, cada um na sua casa. E logo em seguida não vi mais a necessidade de ter o escritório no centro, né? E foi onde que há 3 anos atrás, aproximadamente, um pouquinho mais, a gente resolveu, e hoje só de novo trabalha dentro de casa. Mais de 3 anos. Foi mais, porque depois né? da pandemia nós não voltamos mais a trabalhar fora, nós voltamos a trabalhar em casa. E desde então a gente não teve mais ponto fixo lá no centro da cidade ou em algum bairro. Temos na nossa casa. Hoje a gente tem um escritório. Que é exatamente onde nós estamos agora fazendo essa live, né? E essa live não, gravando esse programa, que é o nosso estúdio. Além de eu atender aqui, muito pouca gente vem, mas a gente grava o programa e faz aqui de dentro de casa. Nós não temos mais ponto no centro, nós trabalhamos novamente em casa e acho que daqui a gente não sai mais. Agora é difícil, né? Agora nós vamos falar um pouquinho de futuro, né? Daqui para frente, o que o leitor pode esperar do Negocião ainda, né? O que vai acontecer, que já está acontecendo. Olha, só lembrando aqui, essa aqui é a urninha que nós colocávamos há muitos anos atrás nas padarias, que ela é menorzinha, né? Então tinha das bancas que eram as maiorzinhas, mas tem a urninha aqui, que é a que ficou por último. E aqui que nós temos guardado também é a última máquina digital do Negocião, a última câmera, tá? E depois dela foi só os celulares. Que hoje a gente não precisa mais, né? Ter tanto equipamento assim. Pelo menos para o trabalho que a gente faz hoje, não tem mais necessidade de ter muito equipamento. E a gente acaba usando mesmo o celular, que até é mais rápido para a gente poder estar postando as coisas, dá mais agilidade para a gente. E agora nós nos reinventamos novamente, na verdade, utilizando tecnologias que nós já temos. Nós criamos um grupo de classificados lá 8 anos atrás, para vocês terem uma ideia, antes até da pandemia. Esse grupo cresceu. Hoje, se vocês
terem uma ideia, tá lá, né, eu que estou inventando o número, tem 16.600 pessoas fazendo o negócio ali dentro. E aí, e também no site do jornal, a pessoa entra, faz os anúncios dela ali, ela mesmo anuncia com foto e tudo mais, tem a liberdade, né? E aí nós resolvemos então deixar esses 2 canais continuar para fazer, para o pessoal continuar fazendo anúncio. Então, tanto no site www.negocião.com.br quanto no Classificados Negocião no Facebook, a pessoa continua fazendo. É a modernidade que chegou. Não adianta mais querer, a pessoa pergunta, eu gostava do jornalzinho de papel, mas não adianta, nós até tentamos há um ano atrás aproximadamente fazer uma vez por mês, mas realmente aí os anúncios ficam desatualizados, então não adianta. E ali no Facebook anuncia, já vende logo, quiser comprar já acha logo, né? A gente não pode negar que a internet é muito mais ágil, né? Você anuncia um celular hoje, você quer trocar o seu celular, você anuncia hoje, daqui a 1 hora já tem gente te ligando, ou às vezes até menos, e você já fecha o negócio. Então, como a gente parou com o papel e continuou com a versão digital dos classificados e do notícia. E no caso do classificado, não dá para a gente ter essa agilidade que a internet oferece. Então, por isso a gente resolveu, a partir de agora, né, usar o nosso grupo, que já está montado, que já tem 16 mil e tantos seguidores, e usar o site, que é o nosso grande diferencial. Sim, que é o nosso diferencial. Que nós temos no site, tem as notícias, né, como ela disse, e tem também os classificados. Para vocês terem uma ideia, o site do jornal acredito que tem há mais de 15 anos, né? E a gente criou lá e vem vindo até hoje. Nós estamos partindo para o final do nosso bate-papo aqui. Eu queria convidar você, quer fazer algumas considerações finais? O que você gostaria de falar ainda, Moreninha? Olha, nosso intuito aqui hoje é deixar registrada a nossa história, né? É uma homenagem até que a gente faz ao nosso trabalho, à nossa empresa, que fez aí 35 anos. 35 anos. Né? Então a gente quer comemorar com você, que hoje nos acompanha e que talvez também nos acompanhe há tantos anos, né? Talvez até há esses 35 anos que a gente tem muitos clientes hoje ainda no jornal, nas páginas e na edição digital, que estão com a gente há mais de 20 anos, há 30 anos. Então a gente fez isso para estar comemorando e para estar registrando esse momento que a gente comemora, de ainda estar em pé diante de tantas dificuldades que a gente já passou, né? Que o Hernani até contou alguma coisa aqui, mas nós passamos situações bastante complicadas, como todas as empresas passam. E a gente venceu por força de vontade, né? E a gente continua aqui. E para marcar também esse momento que a gente encerra a edição digital do Classificados. Hoje é quarta-feira, hoje vocês não vão receber a edição digital do Classificado. Sim. A partir de hoje não recebe mais. Porém, o Classificado Negocião continua. Continua firme. Continua aí para oferecer o melhor que a gente puder no nosso serviço, né? Para continuar acompanhando, para continuar fazendo ótimos negócios aí em Ourinhos e região. Nós queríamos agradecer primeiramente a você, internauta, pela paciência, por nos ter dado audiência, tá? Muito obrigado. Nós queríamos agradecer a todos os colaboradores que durante esses 35 anos trabalharam 1 mês, 2 meses, 6 meses, 2 anos. Tivemos colaboradores, eu lembro de vários, eu não vou citar o nome de nenhum, porque senão eu vou ser injusto, tá? Tivemos muitos que fizeram diferença na história do jornal, pela dedicação, pelo empenho, pelo amor que a gente conseguiu passar para eles, e eles também se dedicaram ao jornal, tá? E eu não vou citar o nome de ninguém. Queríamos agradecer todos os anunciantes que nos apoiaram durante todo esse tempo. Teve gente, eu não vou citar, mas ele sabe quem que entrou no jornal antes dele nascer, acreditou na ideia, porque quando eu abri o jornal, eu não tinha jornal para mostrar.
Eu fui com uma folhinha de caderno riscado assim, uns desenhos, ó, aqui vai ser teu anúncio, e alguns entraram antes do jornal nascer. Tiveram fé como nós, na gente, né? E tem muitos até anunciaram por 30 anos aí, e alguns até estão com a gente até hoje, tá? Então, muito obrigado a todos esses anunciantes que nos patrocinaram até agora. Nosso próximo programa é surpresa. Por que é surpresa? Porque a partir de agora, até agora ele era tradicional na quarta-feira e a gente fazia ele ao vivo, né? Então a partir de agora, para dar um pouquinho mais de qualidade, porque inclusive dá para a gente dar uma paradinha e continuar, né? Como aconteceu. E então o convidado vai ser anunciado dentro das nossas redes sociais. Nós vamos gravar o programa, que assim como esse também, que você está vendo aí, ele foi gravado antes, né? E depois é que nós vamos lançar tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram, tá bom? Então até a próxima semana, se Deus quiser. Rede de comunicação Em Dia Negocião, aqui você tem muito mais valor.